Meus irmãos, a paz do Senhor, estou gravando esse vídeo para auxiliar aqueles que vão participar do próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, na nossa Igreja Assembleia de Deus, e que vai trazer um tema muito importante, né? O título da lição é A Queda do Homem. Nós não vamos falar acerca da lição, porque já existe um vasto material, tanto disponível em forma física quanto disponível na internet. Nós não vamos ensinar a lição, nós vamos trazer alguns auxílios a mais para que os amados irmãos possam dinamizar vossas aulas e também fazer com que o conteúdo seja passado aos seus alunos. Para entendermos bem essa lição sobre a queda do homem dentro da disciplina na teologia sistemática, que é chamada de soteriologia, né, a doutrina da salvação, nós devemos conhecer dentro da teologia histórica um homem de Deus por nome de Pelágio, né? Pelágio de Bretanha. Alguém pode dizer, mas homem de Deus? Sim, um homem de Deus, 30 anos de idade, tinha um objetivo maravilhoso, que era transformar a comunidade em que ele vivia, que estava distante da moralidade e dos ideais divinos e bíblicos. No entanto, como este homem ele começou a trazer algumas ideias acerca do pecado original, mas que ele não queria ensinar, nem dogmatizar, nem doutrinar aquela ideia que ele tinha. No entanto, um dos seus discípulos, ele começou a propagar de forma muito rápida, e estes ensinamentos começaram a correr os países onde ele estava vivendo, a tal ponto que alguns religiosos, alguns teólogos foram de encontro àquelas ideias, e aconteceu de forma muito rápida, muito básica. Nós estamos falando aqui que Pelágio ele foi excomungado da igreja e tido como herege. O que Pelágio basicamente acreditava? Pelágio acreditava que o pecado original, aquele pecado que originou-se justamente na queda do homem, na queda de Adão, o primeiro casal, ele não passava de geração. Nós não fomos atingidos por este pecado original. Mas depois, a história conta que depois de Pelágio vieram outros teólogos e que fizeram uma pequena revisãozinha dentro do que ele havia ensinado. Que revisão foi essa? Não, pecado original ele existe. No entanto, o homem ele começa a ter uma participação no plano da salvação. Ou seja, essa ideia ficou conhecida como semi-pelagianismo. O teólogo Silas Daniel, no seu livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, ele afirma que dentro desse sinergismo, o homem ele participa da salvação. O que nós dizemos numa linguagem popular, o homem ele dá o seu primeiro passo, deu um passo para Deus e Deus vai ao teu encontro. Mas o que foi que aconteceu justamente na queda do homem? Gente, quando o homem ele caiu lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que o homem ele foi criado à imagem e semelhança. Quando o homem caiu, essa imagem ela não foi perdida, mas ela foi totalmente danificada. Totalmente. Corpo, alma e espírito. Atingiu todas as áreas
do ser humano. Nós temos aqui em nossas mãos, né, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Né, recomendo todos os professores a terem esse livro, a consultarem. Na página 101, que fala sobre, página 100, que fala sobre a corrupção total do gênero humano, veja o que diz a nossa confissão de fé. A queda do Éden arruinou toda a humanidade tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou inclinação para o pecado. Não somente isso, contaminou toda a humanidade. Não há um justo sequer. Romanos 13:10. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 13:23. A natureza moral foi corrompida e o coração humano tornou-se enganoso e perverso. Todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados. São inimigas de Deus, escravas do pecado. A corrupção do gênero humano atingiu o homem, toda a sua composição, corpo, alma e espírito. Conforme lemos em Isaías 5:6, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Isso prejudicou todas as suas faculdades, quais sejam intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. Isto posto, está aqui, viu, gente? Nossa declaração de fé. Isto posto, quando o homem caiu, o homem por si próprio não consegue obter a salvação, seja por méritos ou esforços humanos. Ele não consegue chegar-se a Deus. A sua natureza está corrompida, a sua imagem divina, o imago Dei, em latim, está deteriorada. O homem, ele não vai querer chegar-se a Deus. Isso nós conhecemos dentro do arminianismo e do calvinismo. Eles convergem nisso aí, estão ligados neste ponto da depravação total do homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem não consegue. No entanto, dentro do conceito arminianista, né, nós aprendemos que o processo da salvação ele é um ato de fé, não é de obra. Soli fide. E a graça de Deus, que é isso que faltou na lição, o comentarista não fala da graça, mas a graça de Deus, a graça preveniente, ele vem sobre o ser humano e o livre-arbítrio que está corrompido, que está destruído, ele tem liberdade debaixo da graça preveniente. A restauração do livre-arbítrio do homem para escolher a salvação, sim ou não. Fora da graça, o homem não consegue. Fora da graça, não tem esse negócio de dar primeiro passo. Fora da graça, o homem não tem um livre-arbítrio que o torna um ser autônomo. O homem é escravo do pecado. Tá certo, gente? Então, que isso seja um auxílio para as próximas lições. Né? Confesso que esse é o nosso primeiro vídeo. Nós vamos tentar trazer outros vídeos para vocês, tá certo? E vamos tentar, toda semana, tentar trazer algum assunto relacionado à lição, relacionado ao texto bíblico, tá bom? Muito obrigado por tudo, Deus abençoe a todos vocês e ore por nós. Amém.